Paz do Senhor a todos aí que nos acompanham aí, que Deus continue te abençoando aí, meus amados. Não deixa de estar aí se inscrevendo no nosso canal aí, está deixando o seu joinha aí, ó, para nos ajudar aí para que o YouTube possa levar os nossos vídeos a outras pessoas, que elas possam ser abençoadas também. E se você foi abençoado com o nosso vídeo, com as mensagens, compartilha, para que outras pessoas também possam receber da parte de Deus como você recebeu, não é verdade? E hoje, meus amados, a mensagem hoje quem vai trazer para nós hoje é o nosso irmão Diego. Que Deus possa estar te abençoando aí, viu, irmão Diego? Deixa Deus te usar aí, amém? É com você agora, amém? Graça e paz, bom dia. Passando para compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra em Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um dono de escravos. Quem era Áfia? Áfia era sua esposa. E na carta, que é considerado pelos teólogos um bilhete de Filemon, né? Um bilhete, o Filemon é considerado um bilhete, que o apóstolo Paulo escreveu pessoalmente para o seu amigo. Porque Filemon havia se convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Enquanto Paulo estava 1 ano e meio em Éfeso, Epáfras ele se converteu e levou, o evangelho de Cristo para Colossos. Em Colossos, Filemon cedeu uma casa para que Epáfras fosse líder dessa igreja. E Ágapo provavelmente também um dos líderes. Então eles começam a cultuar ao Senhor, trazer doutrinas de Cristo, e vem os judeus e os gregos e começam a entrar dentro de Colossos com o gnosticismo, misticismo, asceticismo e legalismo. Adoração a anjos, conhecimento secreto, regras e leis, e também a destruição do corpo, dietas rigorosas, não toqueis nisso nem naquilo. E assim, essas heresias, essas 4 heresias de Colossos. Então Paulo escreve Colossenses para combater as 4 heresias de Colossos, apontando a supremacia de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja, que nele está escondido em Cristo todos os conhecimentos e tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então que em Cristo Jesus está todo conhecimento e sabedoria, e não conhecimento secreto, oculto, como os gnosticismos falavam. Então aponta para Cristo, que é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, o homem. E eles falavam que deveria se adorar anjo, um anjo chegava para outro anjo para outro anjo, e assim sucessivamente até chegar em Deus, a intercessão. Isso era engano, mentira, porque nenhum anjo, nem ninguém, nenhuma outra pessoa, nada, nenhuma outra criatura, nem no céu nem na terra, pode interceder pelo ser humano se não for Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é o caminho, ele não é mais um caminho, ele é o caminho. Então Epáfras vem, conversa com Paulo, explica, passa informações de como está a igreja de Colossos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreve os 4 capítulos de Colossos e manda para Epáfras mandar para a igreja. E junto ele leva Onésimo, ou seja, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Junto ele leva Onésimo a falar. Onésimo voltou para morrer. Escravo fujão, ainda mais ladrão, vai morrer, vai para a forca. E de repente Filemon lê o bilhete do apóstolo Paulo. Paulo, escrevo de próprio punho, recebe Onésimo como se fosse o meu coração em uma bandeja, como se fosse minha própria pessoa. Eu quero que você não receba por obrigação, mas de boa voluntariedade, não como escravo mais, mas como um irmão caríssimo em Cristo Jesus, útil tanto a ti como a mim, e reanima-me o meu coração, e eu sei da tua obediência que vai fazer muito mais do que eu pedi. Aí Filemon, ele vem com Onésimo e com Epáfras e começa a passear no jardim da casa real. Os outros escravos começam a observar e dizem: ele não vai morrer? Ele não morreu? O que houve? O que aconteceu? Aí Onésimo tem relacionamento com os escravos e diz: eu encontrei com o apóstolo Paulo em Roma, numa prisão, e ele me apresentou para mim Jesus Cristo. E Jesus Cristo mudou a minha vida e me trouxe liberdade. E os outros escravos disseram: era escravo como nós, tá certo? Tinha uma patente maior um pouco, ficava na casa real,
mas era escravo como nós, fujão e ladrão, voltou e agora é liberto, é livre. Eu também quero conhecer esse Cristo, Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo pregou para ele. Então, Onésimo foi um influenciador das boas novas no meio daqueles escravos. E creio eu que trouxe liberdade para muitos. É assim que Cristo faz. Ele nos reconcilia com Deus, nos tira do jugo de escravidão a qual eu e você estávamos nas garras de Satanás. O preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Era isso a qual eu e você merecíamos, porque nós éramos escravos de Satanás. Aí vem Deus e nos dá a vida através de Cristo, nos perdoa através de Cristo e nos reconcilia consigo mesmo através de Cristo. Colossenses 2,14, a cédula que era contra nós, ele cravou-a na cruz, pagando toda a dívida minha e tu, e diz tetelestai, está pago. Então não se sinta-se mais escravos na mão do inimigo, não tem acusação sobre a tua vida, você tem liberdade em Cristo Jesus, porque Ele te reconcilia com o Pai. Quando você e eu nos arrependemos e aceitamos Ele, Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o nosso Salvador das nossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, de falar do amor de Cristo, de falar do perdão de Cristo e de falar sobre o arrependimento. Essas é a base do Evangelho. As pessoas, elas se arrependem. Pai, eu prefiro mandar para a igreja. E junto ele leva Onésimo, ou seja, matando dois coelhos com uma cajadada só. Junto ele leva Onésimo para que Onésimo fosse reconciliado de volta com o seu senhor Filemão. Mas Onésimo é escravo fujão, e os escravos fujãos, a regra era bem clara, era matar, ainda mais ladrão, escravo fujão é ladrão, então tinha que matar. Então Paulo escreve esse bilhete, né, esses 25 versículos dizendo assim para Filemão: Filemão, eu sei da tua obediência, eu não quero te pedir algo forçado, mesmo que eu tenha autoridade para isso, mas eu quero que você, de bom grado, voluntariamente obedeça o que eu vou te falar em nome do amor. Eu te peço em nome do amor, aceite Onésimo agora, não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus, porque eu gerei ele dentro da prisão. Eu fiz ele conhecer Cristo dentro da prisão, quando eu encontrei com ele aqui em Roma, quando eu estive com ele preso aqui. Então Deus cria uma circunstância para que Onésimo fosse preso e encontrasse com Paulo e Paulo intercedesse. Uma carta de intercessão, que é a carta de Filemão, uma carta de reconciliação, uma carta de perdão, né? Então aqui Filemão agora tem que exercer o papel do perdão e aceitar Onésimo agora como útil. Esse é o nome Onésimo, simboliza, significa útil. Aí Paulo fala, antes ele te era inútil, porém agora ele é útil tanto a mim quanto a ti. E eu quero que você aceite ele como se fosse o meu próprio coração em uma bandeja. E se ele te fez algum mal, se ele te fez algum dano, põe tudo em minha conta. Eu próprio, Paulo, escrevo de próprio punho e eu digo que eu pagarei, para não jogar na sua cara, não alegar a você que você deve a mim a tua própria vida, porque Filemão havia convertido através da vida do apóstolo Paulo. Então, Paulo pega e diz para Filemão assim, eu sei da tua obediência, que você vai fazer muito mais do que eu te pedi. Então, porém, agora reanima o meu coração. Filemão era um reanimador de corações, de mente de pessoas, um influenciador, né? Mas, porém, agora Filemão, ele recebe Epáfras e recebe Onésimo na sua casa. Epáfras passa na igreja, deixa a carta de Colossos para a igreja ler. E ele leva junto Onésimo, junto com esse bilhete, esses 25 versículos. E quando Filemão lê e olha para Onésimo, aí a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, desde que não uso para distorcer o texto. Mas isso aconteceu. Os outros escravos estavam lá, na fazenda. Pare e pense comigo, o que esses outros escravos começaram a bochichar do Evangelho? As pessoas, elas se arrependem, elas recebem um perdão e transmitem isso para as outras pessoas. Perdão, reconciliação e arrependimento. É um bilhete, é uma carta que se deve ser lida para tirar muitos ensinos. Leia Filemão, aprenda com
Onésimo, Fujão, aprenda com Filemão, como um líder deve se perdoar, como um Fujão, um ladrão, ele deve voltar novamente através de Cristo Jesus, reconciliando ele com o Pai. Não interessa, não importa o que você fez, desde que você se arrependa. É possível ter um novo recomeço onde você errou. Amém?